entrei no WhatsApp lá para ver como é que estava o movimento. Estava bem movimentado. Mas eu fiquei muito feliz, assim, quando eu vi as fotos dos meninos lá no Flávio, no Alexandre, o pessoal fazendo lá as cestas, né? O Vitinho, o Efraim, tinha um monte de gente lá. E eu fiquei feliz em ver aquilo. Aí vi também uns pedidos de oração e tal. E aí eu estava pensando assim, como é legal, né, assim, a gente começar a caminhar no entendimento do que vem a ser o Evangelho, né? Teve um momento lá que o pessoal botou as fotos, aí disse assim, pessoal, é o seguinte, a gente montou tantas cestas, mas tinha mais feijão e arroz do que, como é o nome daquele negócio que faz cuscuz? Vitamina. Vitamina aí embaixo, Xerox, não é o nome, foto. Farinha de milho. Farinha de milho, né? Um negócio assim. Aí, quem é que pode doar aí pra gente completar essas cestas? Sei o que aí começou o pessoal, eu dou tanto e tal, né? Eu achei legal aquilo ali. Aí isso eu ainda não sabia o que ia falar, né? Aí eu disse assim, eu vou dar uma lida aqui nessa igreja de Atos, né? Que é a igreja modelo pra gente. E eu estava feliz com o que estava acontecendo, né? No grupo e tal, da igreja. Aí eu fui dar uma olhada lá em Atos e comecei a perceber umas coisas que eu não tinha percebido ainda. E a meu intuito era ler todo Atos, estava nem preocupado com o que eu vinha falar, né? Eu vou ler o livro de Atos todo, depois eu penso o que é que eu vou trazer para o pessoal. E aí comecei a ler, e Deus começou a falar comigo a respeito de algumas coisas muito interessantes que eu nunca tinha pensado ainda. Mas para introduzir a ideia do que eu vi e li, eu queria abrir em outro livro, que é 1 Timóteo 4:7. E aí eu vou tentar ser breve, mas vou tentar também conduzir no raciocínio que eu gostaria que vocês caminhassem comigo. Lá em 1 Timóteo 4:7 diz assim, Paulo falando a Timóteo, né? Mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais. Só esse versículo. Faça sempre exercícios espirituais. E aí na tradução de vocês, eu acho que está, algumas, né, pode estar assim. Rejeita, porém, as fábulas profanas e tolas e exercita-se na piedade. E aí piedade, ela é traduzida como exercícios espirituais. E eu fiquei, será que é mesmo isso, né? E aí é só você ir para o 8 que você vai ver que piedade realmente aqui é exercício espiritual, porque ele compara a piedade com o exercício físico. Ele diz, no 8, o exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Então está correto essas traduções que traduziram piedade, que é um termo grego, eusebel, para exercícios espirituais. Porque a piedade, ela nada mais é do que viver como Deus quer que nós vivamos. E viver como Deus quer que nós vivamos é nós praticarmos certas coisas, né? Termos certas atitudes que são correspondentes àquilo que Ele ensinou. Quem ouve a minha palavra e as pratica. É isso que Jesus diz. Então, piedade, ela tem essa conotação realmente de exercício espiritual. Né? É tanto que o ímpio, ele é aquele que não anda conforme Jesus Cristo, né? É aquele que não anda conforme a vontade de Deus, é o ímpio, né? Então, exercícios espirituais são aquelas coisas que praticamos para andar conforme a vontade de Deus, tá certo? E Paulo fala isso, mas ele não dá uma lista de exercícios espirituais. Mas a Bíblia está repleta de faça isso, não faça aquilo. Eu, porém, vos digo. Sei de qual eu sou. Então é daí que a gente tem que buscar, digamos assim, se a gente quer ter uma didática do que venha a ser, uma lista do que venha a ser exercícios espirituais, a gente tem que observar isso. E aí é onde eu entro na minha leitura de Atos. Porque
se a saúde espiritual ela depende dos exercícios espirituais, e aquilo que a gente chama de igreja saudável, a gente pode ter como referência a igreja de Atos, então a gente tem que observar um pouco a igreja de Atos para saber o que eles faziam para serem saudáveis espiritualmente, porque era uma igreja saudável. E aí eu vou ler algumas referências, não precisa vocês abrirem, com relação à leitura de Atos. E a gente perceber alguns exercícios, né, que eles faziam e que isso deixava a igreja forte. Né? Então, Atos 2,42, ele diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui a gente pode destacar doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Praticavam isso. Atos 2,47 diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Louvando. Atos 4,24 diz assim: ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles há. Adoração a Deus. Levantaram a voz aos céus e disseram, né? Atos 4,20: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Pregação do Evangelho. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos 4,42: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Comunhão, sintonia de entendimento. Atos 5,21: tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Ensino da palavra. Atos 5,42: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Ensino, pregação. Atos 6, 2 e 3: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E aqui tem duas palavras: servir às mesas, encarregaremos deste serviço. Então, serviço também. Atos 8,25: eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Evangelizar de novo. Atos 9,40: mas Pedro, tendo feito sair todos, pondo-se de joelhos, orou. Oração. Atos 13, 2 e 3: e servindo eles o Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Paulo para a obra a que tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Jejuando, orando. Vou parar por aqui, tá? Tem muito mais referência. Mas o que eu quero trazer com esses versículos aqui é: o que é que a igreja fazia, a igreja de Atos fazia para ser uma igreja saudável? O que é que a igreja de Atos fazia para ser a igreja modelo para a gente? E a partir de alguns desses versículos, eu quero trazer a ideia desses exercícios espirituais, ou seja, eles praticavam exercícios espirituais, que, como diz Paulo a Timóteo no versículo introdutório que a gente falou, Paulo diz: faça exercícios espirituais, Timóteo. Né? Então, todos esses exercícios, eles também, claro, não podia ser diferente, né? Estão em toda a vida de Jesus Cristo. Por isso que a gente tem insistido aqui que o nosso foco deve ser Jesus. Né? Eu dei exemplo aqui de vários versículos do livro de Atos a respeito de exercícios espirituais, mas se a gente olhar para Jesus unicamente, então vocês vão ver todos. Jesus orou, Jesus jejuou, Jesus levou a palavra do reino, ele curou, ele serviu, né? Então, a partir de Jesus, você também tem todos os exercícios espirituais que você precisa praticar. Tá certo? Então, assim, quais são esses exercícios, né? Eu tentei catalogar alguns a partir dessa leitura de Atos e a partir da vida de Jesus Cristo. Claro que não é uma lista exaustiva,
mas se não é exaustivo, a gente pode dizer assim, então quer dizer que eu posso deixar algum de fora, eu posso não praticar algum, no sentido de esquecer. Eu digo, olhe para Jesus e faça igual a ele, você não vai deixar de e nem vai esquecer. Então eu coloquei alguns exercícios espirituais aqui, e o primeiro deles é oração. A gente viu em alguns desses versículos que eu falei, né? Oração, jejum, estudo da palavra, louvor, serviço, recolhimento, evangelização e comunhão. Todos esses exercícios espirituais, submetidos ao amor. E o ponto mais importante que eu queria trazer hoje, ele não diz respeito nem aos exercícios em si, tá certo? Mas a ideia que eu quero trazer para vocês é que os exercícios espirituais, eles devem ser praticados todos, para que sejamos saudáveis. Porque o corpo, ele adoece com a desproporção. A Elaine está aí, está ali, a Elaine. É porque o que eu vou falar, talvez ela me critique. A gente fazendo a analogia do espírito com o corpo, e aí, trazendo essa ideia de exercícios, o corpo ele pode sofrer uma desproporção por causa do exercício. Por exemplo, você tem, lá eu não sei os termos técnicos, assim, o Alexandre também que sabe ali. Você tem músculos que eles são, digamos assim, dependentes um do outro. De forma que se você exercita muito um e não exercita o outro, você vai acabar tendo, às vezes, até um problema de postura, não é, Laí? Problema de postura, problema de dores, problema de atrofiamento do músculo que tem vamos dizer assim, ligado um ao outro, né? Então, por exemplo, se você exercita muito esse músculo, vai ter um momento em que esse daqui não vai mais crescer porque esse daqui não é exercitado. Porque o corpo sente que ali vai causar um desequilíbrio. Eu até li uma vez que se você exercita muito o músculo, essa musculatura peitoral e não exercita as costas, o seu ombro vai para frente, porque as costas é quem segura o ombro, né? E aí já é uma questão postural, tem toda essa... Então, da mesma forma, os exercícios espirituais, se nós praticamos alguns, ou um ou dois, e não os outros, a gente pode ter algumas deformações espirituais. Tá certo? E aí, eu queria exemplificar essa questão das deformações, e esse é o ponto, eu insisto, é o ponto que eu queria trazer. É a questão da deformação pelo não exercício de todos, ou digamos, a maior quantidade que você possa fazer de exercícios espirituais, né? E eu dou exemplo aqui, por exemplo, a oração. A oração dos exercícios espirituais, vamos dizer, mais difíceis de praticar. Porque a oração é você estar só, muitas vezes, né, na maioria das vezes, falando com alguém que você não está vendo, de certa forma, e ninguém está te vendo, né? Porque tem aquele tipo de oração que Jesus repreendeu, que era na praça, batendo no peito, obrigado por eu não ser igual aquele ali, e tal. Ou seja, a oração que o cara queria, na verdade, se promover. Mas você sozinho no quarto, não tem promoção nenhuma, né? Mas existe o perigo da oração sem outros exercícios espirituais. Existe o perigo, por exemplo, da ganância na oração. Então, a oração sem serviço, ou a oração, por exemplo, sem jejum, ou a oração sem estudo da palavra, ou outros exercícios espirituais, ela pode se tornar uma ganância só. E aí Tiago 4,3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastares em vossos deleites. A oração sem serviço ou sem jejum, ou a oração sem estudo da palavra, não estou dizendo que essas coisas são concomitantes. Só posso orar se eu estiver jejuando, não. Estou dizendo que a gente deve buscar ter esses outros exercícios também. E a oração sem alguns desses exercícios, ela pode também virar inanição.
Você não toma decisões, você está caminhando no Evangelho, você entende a palavra, mas a tudo você pergunta a Deus o que tem que fazer, se faz certo, se não faz errado, se não faz assim, se faz assado. Parece que não leu. A oração sem a leitura da palavra, ela pode te deixar sem atitude. Porque você tem dúvida do como fazer. No caso, se estivesse estudando a palavra, você sabia o que fazer. E aí não ficava toda hora perguntando e esperando resposta. Né? E aqui eu trago um exemplo de Atos 16, no versículo 6 a 9, diz assim a respeito de Paulo: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ou seja, Paulo saiu para fazer o que ele sabia que tinha que fazer. E quando Deus achou que ele não deveria ir para certo lugar, ele foi impedido, de alguma forma. E aí ele foi impedido e depois teve a resposta. Apareceu numa visão um varão macedônio e tal, e aí vocês sabem a história, ele foi para lá. Então assim, Paulo não ficou esperando, porque Paulo sabia o que tinha que fazer. Já foi lhe dado aquilo que ele tinha que fazer. E não é o Evangelho não nos dá o que nós temos que fazer? O Evangelho não nos ensina como devemos ser e viver? Então, sejamos e vivamos. E esse perigo da oração, ele é real. Esse perigo da inanição. Porque a oração, às vezes, pode vir sem outros exercícios espirituais que, caso estivessem presentes, dariam mais segurança naquilo que você tem que fazer, naquilo que você tem que agir. Tá certo? Outro exercício espiritual isolado que pode trazer problema é jejum. Gente, jejum sem oração e jejum sem leitura da palavra, por exemplo, como é o nome disso? Passar fome. Dieta doida. Então, o jejum, ele tem que vir com outros exercícios espirituais. Todos os exercícios espirituais, eles têm que vir, eles têm que estar conjugados e em conjunto. Não estou dizendo no mesmo momento, mas nós devemos buscar praticar todos. Senão causa aquela atrofia que eu estou dizendo, né, que eu disse. Você fica com o espírito, com a postura errada, dor no espírito, nas costas, né? Mesmo jeito que fica no corpo. Estudo da palavra sem oração, sem jejum, sem serviço, sem outros exercícios espirituais. O que é que isso pode causar? Estudo da palavra, sem jejum, sem oração, sem outros exercícios espirituais. O que é que ele pode causar? Soberba, arrogância, que a Bíblia diz que é morte, né? A letra sem o espírito. Então, soberba, arrogância, isso pode ser gerado através do estudo da palavra sem outros exercícios espirituais. E isso é tão comum que vocês nem imaginam. Tão comum que vocês nem imaginam. Lá em Tito 3,9 diz assim: evita discussões sensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Outro exercício espiritual isolado, louvor, sem oração, sem estudo da palavra, etc. O que é o nome disso? Festa. No sentido pejorativo do termo, né? Louvor sem oração, sem estudo da palavra, sem jejum e outros exercícios espirituais, é festa. Não estou dizendo que você vai para um lugar escutar um louvor e lá você vai ter que fazer jejum, vai ter que fazer... Eu estou dizendo que nós devemos buscar os exercícios espirituais de uma forma mais completa. Se você jejua, tem costume de jejuar, tem costume de orar, você pode ir para qualquer louvor que ele não vai ser festa para você.
Ele pode ser até para os outros. Mas para você é uma adoração. O Dino está dizendo que vai escolher bem o louvor que vai. Vai ser impedido, igual a Paulo, né? Se estiver jejuando e orando, alguns louvores você vai ser impedido, igual a Paulo. Serviço. Serviço sem estudo da palavra, serviço sem oração. Como é o nome disso? Tem alguns nomes que eu coloquei. Barganha, eu faço para receber de volta, eu faço para contabilidade celestial, ali a Melina, contabilidade celestial, né, Melina? Mais crédito que débito, aí eu vou para o céu. Confiança em obras, pode causar. Mérito próprio. Para mim isso aqui é tudo sinônimo. Mas eu coloquei para abranger mais a ideia. Então, serviço sem estudo da palavra, serviço sem oração, serviço sem jejum, serviço sem os outros exercícios espirituais, eles vão apodrecer o seu espírito. Porque eles vão gerar uma espécie de autossalvação. Vão gerar uma confiança própria e não na graça e na misericórdia de Deus. A gente estava conversando no Clube do Café, a gente conversou muito a respeito disso, né? Que tem algumas coisas que a gente vai lutar pro resto da vida. Só para a gente poder não esquecer que a nossa salvação é pela graça. Porque se por acaso a gente vencesse, aí a gente achava que não tinha mais nada. Não, estou perfeito. Mas é preciso toda hora ter um espinho na carne. E aí eu vejo esse espinho assim lá no pé, sabe? Tem um espinho na carne que de vez em quando você pisa e ele dá aquela pontada e você sente a dor. E aí você percebe a imperfeição, nem que seja naquilo, porque às vezes a gente é tão imperfeito e não percebe a imperfeição em nada. A gente acha que só tem um problema lá e tal. O problema é que a gente dá foco, ele desfoca todos os outros. E aí quando a gente vence esse, acha que não existe mais nada. E aí esse espinhozinho, ele é uma lembrança para que a gente perceba que a salvação é pela graça e pela misericórdia de Deus. Enfim, serviço sem estudo da palavra, sem outros exercícios espirituais, ele causa essa arrogância, essa barganha, confiança em obras, mérito próprio. Outro exercício espiritual é o recolhimento. A gente viu em Jesus Cristo saindo para orar, se isolando, às vezes até com mais dois, e diga, fiquem aí enquanto eu vou lá. Então existia o recolhimento. Esse desejo de estar só. Mas não era um desejo de estar só pura e simplesmente. Ele vinha seguido de outros exercícios espirituais. Pedro, lá em Atos, quando ele estava só, ele estava jejuando também. E orando. E o recolhimento sem oração, o recolhimento sem estudo da palavra, o recolhimento sem outros exercícios espirituais, ele pode ser chamado, sabe de quê? De solidão ou vitimização. Solidão, pessimismo, vitimização, aí você se isola. Então não é esse isolamento que nós somos chamados, é esse espiritual de isolamento, de recolhimento, não é esse. Não é ficar só para poder ficar pensando em quão ruim está a minha vida. Não é. O recolhimento ele vem com oração, ele vem com jejum, ele vem com leitura da palavra. Então vocês percebem que nós temos exercícios espirituais, mas esses exercícios espirituais eles têm que ser praticados de uma forma completa.
Temos que praticar todos eles. Como eu falei, oração só por oração pode gerar problema. Jejum só por jejum passa fome. Recolhimento só pelo recolhimento é vitimização, solidão, é qualquer outra coisa. Quando você começa a adicionar outros exercícios espirituais no exercício espiritual que você está ali praticando, ou pretende praticar, ou vou praticar o jejum, quando eu digo vou fazer um jejum, está subentendido que eu tenho que fazer oração, está subentendido que eu tenho que ler a palavra. Se eu não fizer, passa fome. Tem gente que, passou o horário do almoço, vou aproveitar e fazer um jejum. Aí vai dormir. Ai. Outro exercício espiritual que nós lemos em Atos, que está em Jesus, óbvio, é evangelização. Evangelização sem oração, evangelização sem serviço, evangelização sem conhecimento da palavra. Como é o nome disso? Passatempo. Eu chamei de sequestro. Sequestro, por quê? Sequestro é. Você sequestra a pessoa. Você não está nem aí para ela. A gente estava conversando um dia desse, a respeito de... Não lembro o que era, mas... Essa evangelização sem outros exercícios espirituais, em que você chega, a pessoa está conversando com você, e você não está nem aí para o que ela está falando, dos problemas dela, do que ela está passando. Você não está nem aí. Sua mente está assim, ó. Quando é que eu vou entrar com o evangelho dele agora? Qual é a deixa que ele vai, né? Para eu poder falar. Está nem ouvindo o que ele está dizendo. Está só esperando uma palavrinha, alguma deixa, para poder falar de Jesus para ele. Oh, glória! Então, evangelização sem serviço, evangelização sem oração, sem leitura da palavra, ela é uma falta de compaixão. Ela se torna moralismo, acusação. Você diz, isso aí é idolatria, não sei o quê. Queimado. Vocês percebem que exercícios espirituais devem ser praticados em conjunto? Que se nós isolarmos, nós adoecemos espiritualmente? Dá para perceber que o exercício espiritual, tem gente que diz assim, tem gente que diz não, tem gente que pensa, né? Assim, não, eu estou orando bastante e estou jejuando. E a leitura da palavra. E o louvor, que a gente chama, às vezes chama de adoração, mas é diferente, né? E o louvor. E o serviço. Se a gente quer ter uma igreja saudável espiritualmente, a gente tem que ter uma igreja que leva a sério os exercícios espirituais. Se a gente quer ter uma igreja saudável, a gente não pode isolar exercícios espirituais e achar que está tudo bem. Porque mais cedo ou mais tarde, se você pratica só oração, sua oração pode virar uma barganha. Se você pratica só o serviço, seu serviço pode virar uma barganha. Se você pratica só o louvor 24 horas, já viu aquele pessoal que fica com o radinho direto. O dia todinho. Um fone de ouvido, ouvindo. Eu digo, ele está fugindo do mundo. Tinha um colega que teve um problema aí familiar. E aí, toda vez que eu ouvia, eu perguntava, e aí, como é que tá? Ele disse, tá tudo bem, tá tudo beleza,
tô aí, tal. Só que era com fonezinho direto, né? Ouvindo música direto, louvor. Aí eu disse assim, eu só vou acreditar que tu tá bem quando tu andar sem esses fones. Porque tu tá fugindo da realidade, se isolando nessas músicas. E assim ele passou muito bem. No dia que eu vi ele sem o fone, era outra pessoa realmente. Às vezes a gente foge do mundo através da música. Tem hora que a nossa mente pensa coisas que a gente diz assim, não pensa nisso, aí tenta pensar em outra coisa. A música ela serve como isso, ela serve como essa barreira, né? Como você está estudando direto, ela não deixa você pensar naquilo que você deveria pensar para resolver, não deixa você perceber o problema que você quer esquecer e tal. Então, às vezes, a música é uma fuga. Então, louvor sem oração, sem leitura da palavra, sem outros exercícios espirituais, pode ser apenas festa, fuga. E comunhão sem louvor, comunhão sem oração, comunhão sem estudo da palavra, não estou dizendo novamente que são no mesmo momento. Estou dizendo que eu estou em comunhão, vou para uma comunhão, mas eu pratico outros exercícios espirituais. Seja mais cedo, seja em outro momento, mas eu tenho o costume de praticá-los. Então, comunhão, sem estudo da palavra, sem oração, sem jejum, sem outros exercícios espirituais, o que é isso? Encontro. Um simples encontro no sentido pejorativo. É só o auê, né? Não é? Quadrilha desse mês agora, né? Então, comunhão sem outros exercícios espirituais pode ser apenas esse encontro. E fuga também, né? Da mesma forma que o louvor faz você fugir da realidade, os encontros ou a comunhão sem outros exercícios espirituais pode apenas ser uma necessidade de você participar porque não consegue estar só consigo mesmo. A comunhão sem outros exercícios espirituais pode ser uma fuga também. Não consigo estar só. Eu tenho que estar sempre com o pessoal. Novamente, exercícios espirituais, se não forem praticados em conjunto, vai deformar o nosso espírito, assim como o corpo que treina apenas algum músculo ou alguns músculos, vai sofrer consequências. Consequências de dores, consequências de deformação, entre outros. Então, percebendo que a igreja de Atos é uma igreja modelo para a gente, e percebendo o que eles praticavam para serem como eram, a gente deve buscar imitá-los, como Paulo dizia, né? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imitá-los significa perceber essas atitudes. Eu acho que o livro de Atos é um livro tão rico, porque ele é justamente atos, atitudes, atos dos apóstolos, que eles fizeram. E se a gente sempre fala que a igreja de Atos era uma igreja saudável, então eles eram saudáveis porque eram como eram. E para nós sermos saudáveis, nós devemos buscar inspiração naquilo que eles fizeram. E o que eles fizeram dependia individualmente de cada um. Claro, o Espírito Santo sobre todos. Mas individualmente dependia de cada um. Então nós percebemos o que cada um fazia.
E foi o que a gente leu aqui nos versículos. Oravam, jejuavam, pregavam, estavam juntos, partiam o pão, jejuavam, todas essas coisas. Você percebe que na igreja de Atos, eles todos estavam envolvidos nos exercícios espirituais. Não era, enquanto Paulo orava, o fulano, o Pedro jejuava. Não é enquanto Barnabé era missionário para evangelizar, o outro ficava jejuando. Não era. Você vê Barnabé, você vê Paulo, você vê Pedro, todos eles fazendo os exercícios espirituais de uma forma completa. Fazendo um e outro, orando e jejuando, estavam em comunhão. E adorava a Deus, louvava a Deus e tal. Então a saúde da igreja, ela depende do exercício espiritual. E aí eu completo a frase dizendo, a saúde da igreja depende dos exercícios espirituais praticados de forma completa. Completo no sentido de não deixar, praticar 2 e deixar 5 de fora, praticar 3 e deixar mais. De nós buscarmos praticar todos eles. E essa é a caminhada cristã, quando a gente diz que é um caminho que a gente vai ficar tentando até o fim, a gente pensa às vezes só em resistência do pecado. É um caminho que a gente vai ter que caminhar aí até o fim desse jeito. Ou seja, resistindo ao pecado e tal. A gente nunca pensa, quer dizer, desculpa, vocês podem ter pensado, eu não tenho o costume de pensar, quando a gente fala a respeito do caminho, que é também uma busca de aquisição de exercícios espirituais. Tentar vencer o jejum que eu não consigo fazer, eu nunca fiz. Às vezes a gente se preocupa e diz assim, eu não estou lendo a Bíblia, não consigo, quando eu leio eu acho terrível, não entendo nada e tal. E aí fica se martirizando para poder ler a Bíblia. Vou te dizer, ainda falta muito, ainda falta jejuar, ainda falta orar. Não consegue ler a Bíblia, não entende, começa jejuando. Que aí não tem, como é que a gente chama? Não tem... não é nem desculpa não. Quando a pessoa tem a tendência, tem a predisposição, né? Para jejum não precisa de predisposição não, é só não comer. E aí vai e ora. Não precisa de habilidade, é isso que eu queria dizer. Não precisa de habilidade para jejum. Você às vezes diz que não lê a palavra porque não entende nada, aí acha que é uma questão de habilidade. Pois faça o jejum, que não tem habilidade nenhuma. E ore. Faça o jejum e ore. Está preocupado porque não lê a palavra? Faça o jejum e ore. Daqui a pouco você começa a entender. Mas eu não sei evangelizar, não sei. Esse negócio de evangelizar é complicado. Complicado porque a gente se acostumou com um modelo e aí nos perdemos no modelo e esquecemos da essência da coisa, né? Jesus disse pra gente amar o próximo, servi-lo e anunciar as boas novas. E a gente ficou tão preocupado em anunciar as boas novas que esquecemos de servir e de amar. E a gente criou um modelo de evangelização que é uma espécie de eu tenho um segredo para te dizer. E depois que eu disser esse segredo, a minha alma está lavada e se tu se decide aí com Deus. Ou dá ou desce, né? Como diz. Quer não? Aí você chega, Jesus morreu por ti, tal, e foi isso que aconteceu, os teus pecados vão ser perdoados, você vira lá. Não, irmão, não quero não, pode deixar para lá. Depois vai para o inferno.
É o nosso modelo. Ou dá ou desce. Para quem acha que não sabe evangelizar, lê a palavra, vai aprender. Para quem não entende nada da palavra, continua tentando. Mas faz bem feito o jejum e a oração. Louvor a gente nem precisa, né, dizer. Porque a música ela já traz em si uma harmonia com a mente, né? A gente é muito tendente à música. Louvor, às vezes, a gente precisa até parar, né? Calma, calma. Mas louvor não faz mal não, viu? Vindo com outros exercícios espirituais, ele é... Os salmos, né? Quantos homens de Deus não têm os salmos como um livro assim, mais apaixonante, né? Se você acha que não sabe servir, eu vou te dizer uma coisa. Estava tentando lembrar aqui de uma imagem que eu vi. Mas enfim. Servir é a coisa mais simples do mundo. No momento em que você consegue se libertar um pouco de você mesmo, você já está começando a servir. Tem aquele statusinho do message, né? Disponível. O problema é que nosso status, às vezes, está toda hora ocupado. E esse ocupado é com nós mesmos. No momento que você consegue se libertar um pouco de você mesmo, você já está começando a servir. Porque você começa a perceber o seu redor e as necessidades do seu redor. Quando você está no estado desocupado, você só percebe as próprias necessidades. E aí o seu status é ocupado e a mensagem, aquela mensagenzinha que existe embaixo, né? Só Jesus salve e tal, Jesus é meu salvador e tal. Ele está lá assim, ó, alguém pode me servir? A gente não se contenta em estar totalmente ocupado com nós mesmos, como a gente ainda quer que os outros estejam ocupados com servir a nós. O ego se libertar do ego é uma das coisas mais difíceis que existe. Quando Jesus Cristo diz, tome a sua cruz e siga-me. Como é que ele diz antes? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. A gente tem uma essência do eu, que é a imagem e semelhança de Deus. E a gente tem um eu que é criado através da convenção social. Eu estava lembrando de um vídeo, tem vários vídeos no YouTube, se você for procurar qualquer análise de qualquer equipamento, um tablet, uma câmera, você vai ver que as pessoas fazem um vídeo do unbox, que é eu tirando ele da caixa. Mas são muitos e muitos vídeos. Todas as coisas que você quiser comprar no YouTube, você vai ver um unbox. Eu fiquei pensando, que sentido tem um unbox? É eu ficar olhando o cara que tem, me mostrando o que ele tem, para poder saciar um pouco do meu desejo. Porque o vídeo, o cara não, no vídeo unboxing realmente, ele não vai falar sobre como é que faz, como é que prega, como é que usa, como é que isso aí. Depois ele faz um outro vídeo, dizendo o review do aparelho, review não sei o quê. Mas o unboxing é ele tirando da caixa. E o pessoal assiste mesmo, tem muitas visualizações.
Certo que às vezes você quer ver ali como é, se a caixa, para diferenciar do pirata, se o cara vai falar alguma coisa, mas é meio sem sentido. Parece assim, me alimentar do que eu não tenho, só vendo o que o cara tem. Eu me sinto tirando da caixa porque ele está tirando da caixa. O que eu quero dizer com isso? O nosso eu, e aí a Suzana está ali, talvez me corrija, não. O nosso eu, ele é formado também pelas convenções. E essa essência que é mais semelhante de Deus é soterrado por coisas que não somos nós, que a gente chama de eu. As camadas da psique, né? É aquilo pelo qual eu me apresento. E às vezes eu sei que eu não sou. Mas é o que eu me apresento e o que as pessoas conhecem que eu sou. Então esse negócio de negar a si mesmo é realmente uma batalha quase que do Armagedon. Enfim, se nós queremos ser uma igreja saudável, nós temos que ter membros saudáveis. Gostei dessa palavra, membro. Porque a igreja para mim já é as pessoas. Né? Mas nós temos que ter pessoas saudáveis espiritualmente. E para ter pessoas saudáveis espiritualmente, como é que o médico diz assim, você vai lá e está meio ruim, com colesterol alto, rapaz, faça academia, faça musculação, faça natação. Você vai para o ortopedista e rapaz, você está com um negócio aqui, faça natação para ver se melhora a postura. RPG, Pilates. O médico recomenda exercícios para o corpo se tornar saudável. Espiritualmente não é diferente. Se nós queremos ser saudáveis espiritualmente, nós temos que praticar os exercícios espirituais. E não cair no engano de que a prática de um ou de dois é suficiente. Que aí cai naquela ideia que eu falei a respeito de exercitar muito um músculo, atrofiar o outro e ganhar um problema, uma dor, uma atrofia, uma disfunção. A nossa busca, da mesma forma que a gente fala a respeito do Evangelho, como um caminhar buscando o aperfeiçoamento, e aí a gente só liga o aperfeiçoamento a deixar de fazer algumas coisas e não a fazer algumas coisas. Porque eu deixar de fazer é deixar de pecar, deixar de fazer aquilo outro, deixar de fazer aquele outro pecado que você não consegue, está lutando e tal e tal. A gente só pensa no caminhar e evoluir no sentido de vencer pecados. E eu quero trazer a ideia do caminhar e evoluir no Evangelho no sentido de fazer e praticar exercícios espirituais. Até porque é nesse fortalecimento do Espírito que você vai vencer os outros. Aquele que está enganchado no seu pé e que você anda capengando ele arrastando não sei quanto tempo, esse daí e outros, talvez você só consiga vencê-lo e provavelmente só vai conseguir vencê-lo com os exercícios espirituais. E às vezes você diz, poxa, mas eu estou lendo, estou entendendo e tal e tal. E o jejum? E a oração? E o serviço? Quando os discípulos tentaram expulsar um demônio lá e o demônio não saiu, a Jesus disse assim, essa caixa aí só sai com jejum e oração. Eles oraram, deram rasteira, fizeram tudo, mas não conseguiram não. Tinha que ter jejum e oração. Tinha que ter mais de um exercício espiritual ali naquele momento. Só naquele momento. Se nós quisermos ser uma igreja saudável, temos que ter um corpo saudável. E o corpo só é saudável se cada membro for saudável.
E a saúde dos membros está nos exercícios espirituais. Meu apelo hoje é que a gente possa refletir a respeito disso e possa buscar abrir a nossa mente para não pensar mais em ser mais parecido com Jesus no sentido só de deixar pecados, mas buscar excelências, que eu nem chamo de excelência, nem é para ser excelência, porque é para ser o básico para a gente. Mas eu vou chamar de excelência para poder destacar. Então não é só uma questão de deixar pecados. É uma questão de se mover para alcançar exercícios espirituais. Comece com um jejum de 12 horas. Testa aí teu corpo para ver como é. Bebendo águazinha de coco. Se ajoelha e ora mesmo quando não quer. Diz assim, não estou muito com vontade de orar não. É nessa hora mesmo que tem que orar. Paulo lá em Romanos 7 diz que a gente tem um corpo que luta contra, uma carne que luta contra o espírito. Aí quando a carne está descendo a lenha no espírito, que aí tu diz assim, não estou muito afim de orar não. É nesse momento que tem que se ajoelhar a orar. Só para dizer assim, não vai ganhar não. Há uma luta entre a carne e o espírito. E os exercícios espirituais é justamente esse fortalecimento do espírito para ir vencendo a carne. As coisas que a gente tem lutado há não sei quanto tempo e não tem vencido, e tem coisas que você vai lutar até o resto da vida, mas tem coisas que a gente tem lutado e não tem vencido, porque nós somos fracos espiritualmente pelo fato de não praticarmos exercícios espirituais. Igual como chega na academia, um colega meu chega na academia, aí ele é bem magrinho, né? Eu também sou magro, mas ele é muito mais magro. Pelo amor de Deus, quem foi que falou isso aí? Aí ele foi fazer um exercício lá, o instrutor mandou ele ficar levantando só a barra. Aí ele se sentiu tão humilhado, ele disse que foi humilhado. Ele nem foi mais pra academia, foi só o primeiro, ele pagou, foi o primeiro dia, ele se sentiu tão humilhado que não foi mais. E o pior, no outro dia ele teve que tomar uma injeção, porque o braço dele estava duro. Ele foi na farmácia tomar uma injeção. Aí ele se sentiu mais humilhado ainda. Da mesma forma é a gente. O jejum de 12 horas, digamos, né? Só brincando. O jejum de 12 horas, ele é como se fosse, começa levantando a barra aí, mas já é válido. E talvez no outro dia você fique com o braço duro e tem que tomar uma injeção. Mas comece a oração, comece a leitura da palavra, peça ajuda. Eu vou dar uma ajuda, mais do que suficiente. Eu estou doente, viu gente? Eu não quero, se eu tossir aqui. Vocês já ouviram o Harley Davidson? Aquela moto? Não, do Flávio tem macia. Eu vou dar uma dica para a leitura da palavra. Leia os evangelhos, qualquer um. Se acha que não tem condição de continuar porque você desiste muito fácil, lê Marcos, que é o menor.
mas tenha Jesus como a figura central. Você não entende as coisas, e eu falei isso quando a gente estava lá na segunda-feira, lá no Salmo. Você não entende as coisas porque você não tem uma referência. Às vezes a gente até diz que Jesus é referência, mas não tem ele como referência. Aí quando a gente vai lá para o Salmo e Davi manda quebrar os dentes dos nossos inimigos, aí você diz que você quer justificar quebrar os dentes do cara porque Davi disse que é assim mesmo. Porque Jesus não é a sua referência. Porque quando você vai lá para Jesus, Jesus diz o quê? Ama o teu inimigo. E ora pelo, como o Carlinhos disse, né? Ora pelo persegue, abençoa e ainda pague mais 50. Quando você tem Jesus como uma figura central, todas essas questões de é porque eu não entendo, eu leio e não entendo nada, tal, elas vão se desfazendo, porque você tem uma referência. É para fazer como ele fez. Se Davi disse diferente, Davi fica lá em stand-by. Eu não estou entendendo agora o que Davi quis dizer, não sei conciliar isso com Jesus, mas vou ficar com Jesus. Mais na frente, alguém, Deus fala comigo, ou através de um livro, alguma coisa, eu vejo, rapaz, tem nada de contradição, não. Aí entendo. Mas enquanto eu não entender, vai ficar com os dois. Igual eu disse uma vez, quando o cara é grande, eu fico com Jesus, que é para perdoar ele, né? Mas quando o cara é pequeno, eu fico com Davi, aí quebra os dentes dele. Então, a leitura da palavra, coloca Jesus no centro. Coloca Jesus no centro. Também falei sobre isso na segunda-feira lá. João diz que se fosse escrever todas as coisas que Jesus fez, não caberia em todos os livros do mundo. Né? Então ali foi selecionado coisas. E ele diz isso, que foram selecionadas aquelas que para você crer. Então se é uma seleção ali, aquela coisa foi bem selecionada. Então existe uma moral da história. Às vezes, em cada palavra, em cada versículo, existe uma moral da história. Quando você lê, você começa Mateus, aí vem aquela genealogia enorme. Pelo amor de Deus, para que é isso? Aí depois você percebe, olha, Jesus era o Messias. Os profetas vieram falando dele, não sei quanto tempo. Diz que ele vinha ser da linhagem de Davi, e Mateus está dizendo que ele é da linhagem de Davi, através da genealogia. Demonstrando que ele é aquele que haveria de vir. Logo no primeiro versículo. E aí, cada versículo que você vai lendo, tem uma moral da história. Tem uma moral da história. E aí, quando você vai percebendo isso, que ali não é simplesmente uma narração, mas é também um guia, aí você vai entendendo, vai compreendendo. E vai criando uma afinidade, vai criando um desejo de estar lendo. Então, a leitura da palavra se resolve, primeiro, lendo. Porque às vezes a gente diz que não consegue, mas também não lê. Lendo, colocando Jesus no centro e percebendo, moral da história, moral da história, moral da história. Oração se resolve como? Orando. Simplesmente. Jejum também, não precisa ter habilidade. Não precisa ter habilidade, não. Serviço, comece se livrando de você mesmo. Comunhão é fácil, não é não? O pessoal vai gostar de se encontrar. Amém? Dino. Reverendo. Desculpa. Reverendo. Amém. Eu acho que existia uma coisa em Atos que fazia com que eles perseverassem, né, nas disciplinas espirituais, né, nos exercícios. A igreja de Atos buscava direto na fonte. A igreja de Atos, o evangelho de Jesus, a igreja de Atos não perdia tempo com outra coisa a não ser Jesus.
A gente meio que se dispersou com outras coisas, né? Como igreja de uma forma geral. A gente se dispersou com alguns métodos, com algumas estratégias, com algumas coisas, e a gente deu uma esquecida na fonte. Eu acho que por isso que os nossos exercícios espirituais deu uma desequilibrada para umas coisas. É fato que alguns músculos são maiores que os outros, né? É fato que alguns músculos são mais fortes que os outros, mas todos são dependentes um do outro, né? E o interessante da musculatura é que tem músculos que são muito importantes e eles ficam escondidos. O bumbum é um deles, né? É de extrema importância para o corpo, mas ele está escondido. E a nossa configuração de sociedade não valoriza isso. E isso entra dentro da igreja, né? Como se alguns fossem mais valorizados que os outros, alguns músculos mais importantes que os outros. E eu acredito que isso vem num pacote só, né? Como o Magno falou. Isso vem num pacote só. Não adianta a gente dar um nome, eu querer mudar o nome. Eu vou fazer um jejum de meia-noite às 6 da manhã. Isso não é jejum, apesar da gente chamar de jejum. Vou dormir agora à meia-noite, acordar às 6 da manhã, fiz meu jejum. Ou cumprir com as minhas obrigações espirituais. Como já li minha Bíblia hoje. Já tive meu momento de oração hoje. Já fiz minha devocional. Né? Já cumpri com minha obrigação espiritual. A gente esquece que não é uma obrigação, é vida. É vida no Espírito, é viver espiritualmente, é viver observando as disciplinas. E eu quero encorajar você a procurar os nossos personagens. Nós temos personagens aqui na igreja, né? A turma de discipulados são os personagens que vão fazer com que você diga, ó, já leu? Lê mais um pouco, vai, lê mais um pouco, você consegue. Né? Vai estar incentivando a você melhorar a musculatura. Tá? Se não for um dos personagens, né, se junta com alguém, né, mas o importante é que a gente esteja realmente melhorando, né, malhando, né, para a gente ter saúde espiritual. Amém? Amém.